E finalizando com Joana de Ângeles, para a autora, na obra O Homem Integral, por Divaldo Pereira Franco. E depois vou citar outro trecho da obra Plenitude, com os mesmos autores. O amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Age nas causas e altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quando estes se exteriorizam. E na obra Plenitude, o amor é o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades, porque ele gera, ele nutre, ele organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, o que chamamos normalmente de transtorno de ansiedade. A insegurança é filha do medo. E o medo é proporcional ao conhecimento que se tem mediante ou ante aquilo que eu desejo enfrentar. Então, a ignorância de si próprio e da situação gera a insegurança. A insegurança gera a ansiedade. E essa crise de ansiedade, às vezes eu convivo com ela 24 horas por dia. Eu sei quando ela se expressa. Porque eu, por falta de conhecimento, não enfrento a situação. E esta insegurança que gera ansiedade, e eu fico com esse transtorno dessa ansiedade gerindo a minha vida, impedindo que eu avance. Porque é a incerteza do vir a ser. Porque me falta o conhecimento, me falta o discernimento, a fé raciocinada e vivenciada. E de repente, ao invés dessa ansiedade por frustrações, por situações inúmeras, eu me vejo apático, depressivo. Então esse transtorno de ansiedade, numa situação apresenta de um modo e agora eu posso apresentar-se com um quadro de tristeza profunda, de um sentimento de isolamento de tudo. A isso chamamos depressão, como se fosse um abismo intransponível. E agora, quando une essas duas realidades, a ansiedade aparentemente eufórica, e esse transtorno de depressão apático, surge o ser que nós chamamos de bipolar. Ora eufórico, agressivo, ora apático. E as duas situações também podem gerar outras realidades, com vários nomes de outras psicoses. A esquizofrenia, por exemplo. E essas manifestações não tratadas na essência, a queixa sistemática quando estamos em depressão, porque o mundo não vale nada e às vezes nem nós, porque ela começa em dois modos, a depressão, uma insatisfação comigo mesmo ou uma insatisfação com o meio. E nesse processo de autopunição e ao mesmo tempo de reclamação da sociedade, dos familiares, do entorno, eu vou fracionando a minha personalidade. E agora, cada fração, quer seja filha da ansiedade, da depressão, das fobias e de outros tantos mecanismos que geram essas psicoses, eu me vejo fracionado. E agora, na síndrome, no pânico, na ansiedade, eu sabia quando manifestava, eu já estava ali. Na depressão também. Na esquizofrenia e na bipolaridade, talvez. Ora um, ora outro. Mas no pânico eu não sei onde, quando, como vai se expressar e quem vai se expressar. Se o medo de alturas,
quando eu já estou no alto. Se o medo do escuro, quando eu estou no escuro. De lugares fechados, medo de estar no meio de multidões, este pânico. E agora imagine você, um enfermeiro, uma enfermeira, um médico, a médica, o profissional de saúde ante uma situação de pavor do paciente. E nós temos um amigo, o Dr. Arnaldo Rocha, de Vitória da Conquista, uma sumidade em medicina, doutor e mestre, e psiquiatra. Num dado momento, por desconhecer a realidade que eu, terapeuta, seja qual for a minha área, seja na área da alopatia, da homeopatia, da psicologia, seja qual for a área, se eu olho para o meu paciente e não me vejo no paciente, que nós chamamos isso de medicina humanizada, se eu não percebo que através do auxílio que eu dou a esse paciente, eu estou auxiliando a mim mesmo, que aquilo que me perturba diante do outro é o que não está corrigido em mim. Então esse pavor, esse pânico, esse medo da morte do paciente, se eu não trabalhei isso em mim, isso é ativado em mim. E eu fico, sem perceber, com o mesmo pânico do paciente. Tenho uma outra amiga médica, ela não tem autorização de falar, que passa por esse cenário. Muito antes, melhor dizendo, desse ilustre visitante que está com a fama de estar causando esse pavor pelo mundo afora, e não é ele. Embora tenha sido manipulado para causar esse transtorno, a manipulação maior estão fazendo pela mídia, televisada, escrita, falada, de vários modos, para causar esse pânico nas criaturas, porque esses seres, vírus, ultravírus, bactérias, micróbios, seja lá quais forem, nesse ambiente tóxico, alimentado pelo medo, pelo pavor, pelo pânico, por esta bipolaridade, por esta ansiedade, essa angústia, essa tristeza, esse desespero, porque se o câncer é um conjunto de fatores, de fobias, de traumas, de conflitos, de mágoas, ressentimentos, tristezas profundas, acaba por gerar ou perturbar esse elemento psíquico que, na essência, é criador, segundo Ramatiz. É uma força criadora e inverte a sua polarização para destruidora e transforma-se no câncer. O câncer, assim como todas as patologias, facílimos, todos eles, de serem pacificados. Agora eu preciso, no mínimo, ter o conhecimento de mim mesmo, o que sou. Quem está na minha frente como paciente é diferente de mim? Não, é a extensão de mim. Eu estou me vendo no outro. Agora, se eu olhar para um organismo qualquer e juntando todos esses organismos compõe um organismo vivo chamado Gaia, ou o planeta Terra, ou chamado Gaia, a alma do planeta, todos nós formamos esse ser vivo. É a soma de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que formam a alma do mundo, segundo Kardec na Revista Espírita. Já li isso para vocês outro dia, mas posso reler para aqueles que estão embarcando agora. Página 39. Então, considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados como fazendo parte
daqueles que estão encarregados de fazer a terra progredir ao mesmo tempo em que eles mesmos progridem. Cada individualidade é constituída de individualidades menores e componente de maiores. Então é a coletividade de todas essas inteligências encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, a consciência governadora, o Cristo de Deus, que constitui propriamente falando a alma da Terra, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a direção do Espírito-chefe, do Cristo de Deus. Ele é a cabeça, os outros são os braços. Então, quando olharmos para a vida, em qualquer expressão que ela se apresente, se eu visar o aproveitamento total da energia, seja ela qual for, o não desperdício de coisa alguma e procurar fazer o máximo com o mínimo, eu já saro de todas as coisas, só com isso. Joana de Ângeles narra que quando eu amar o semelhante, se eu escolher o amor como única razão do meu existir, eu não preciso da dor para evoluir. Está na obra Plenitude. Você, profissional da saúde, não é considerado profissão o que vocês fazem, um sacerdócio. Se fazem com amor o que fazem, pode ficar tranquilos que não se contaminarão com o pavor do outro, porque não é o vírus que apresenta ameaça. E se vocês duvidarem, eu me apresento como cobaia e permito que vocês infectem-me ou tragam vírus do HIV, seja o que vocês quiserem. Pode injetar no meu corpo ou tire o meu sangue e colete o sangue infectado e coloque o meu sangue junto para você ver quem é que vai debelar quem. Porque aprendi com Joana de Ângeles na obra Desperte e Seja Feliz a criar células com poder quimioterápico, a curar-me ou ajudar alguém a curar do HIV, de doenças cardíacas e etc. Então eu sei quem sou e o meu poder criador. E você precisa saber disso. O conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade não é de hoje. O conhece a verdade que ela te liberta também não. Você sabe que são ensinos milenares, um da época de Sócrates e o outro por ocasião da visita de Jesus em nosso orbe. Mais uma das visitas, porque ele estiver aqui N vezes com vários nomes. De modo que, se eu sei que em cada situação eu me vejo e procuro fazer para o outro somente o que eu gostaria que me fizesse, agora pare um pouco e pense. Você médico, você enfermeiro e seja lá quem for, na área da saúde. Você está fazendo o que a sua consciência lhe determina mediante os seus estudos, baseado no juramento de Hipócrates, seja enfermeiros e sejam médicos, porque todos têm o dever de fazer esse juramento. Você está agindo com essa consciência mediante as diretrizes do Pai da Medicina, esse missionário de Deus, missionário do Cristo,